Olá, meus amores do quinto ano! Nós aprendemos anteriormente que a concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Isso quer dizer que, quando o sujeito está no singular, o verbo ele também vai estar no singular. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também deve estar no plural. Exemplo: eu amo chocolate. Então, o verbo amo está concordando com o sujeito, que sou eu, primeira pessoa do singular. Se eu disser nós amamos chocolate, então nós está na primeira pessoa do plural. E o verbo amamos está concordando com ele. Nós já sabemos, nós já aprendemos que o verbo ele sempre vai concordar com o sujeito. Observem os exemplos. Eu tenho um vlog. Então, tenho está concordando com o sujeito eu. Nós temos um vlog. Temos está concordando com nós, que é a primeira pessoa do plural. Entretanto, há alguns casos especiais de concordância verbal que costumam gerar dúvidas. Vamos conhecê-los agora, certo? O verbo haver, quando tem o sentido de existir, ele é usado sempre na terceira pessoa do singular. Por exemplo, havia 10 vlogs sobre gibis do Batman. Nós não podemos dizer haviam 10, porque de acordo com a regrinha do verbo haver, nós vamos usá-lo sempre na terceira pessoa do singular. Houve vários comentários sobre a Capitã Marvel. Nós não podemos usar houveram vários comentários. Haverá muitos likes nesse vídeo. E não podemos usar haverão muitos likes nesse vídeo, certo? De acordo com a regrinha do verbo haver, ele tem que ser usado na terceira pessoa do singular. Uma outra regrinha é que o verbo fazer, para falar de tempo, é usado sempre na terceira pessoa do singular. Faz 3 dias que não gravo nada para o meu vlog. E eu não posso usar fazem 3 dias. Eu tenho que usar na terceira pessoa do singular também. Fazia 2 anos que acompanhava aquele canal de vídeos. Não se usa faziam 2 anos. Quando eu for me expressar oralmente ou na escrita, eu preciso usar o verbo fazer e o verbo haver sempre na terceira pessoa do singular, ok? Sabendo disso, nós vamos realizar o nosso mão na massa, que diz: analise as frases a seguir e verifique se a concordância verbal está de acordo com as regras dos casos específicos. Marque A para os usos adequados e I para os usos inadequados. No primeiro diz: haverá 2 grandes lançamentos de quadrinhos no próximo mês. Esse uso do verbo haverá está adequado ou inadequado dentro dessa oração? Está adequado, ele está aí no singular. Então, nós vamos colocar a letrinha A. Fazem 6 meses que publiquei meu primeiro vídeo. Nós vimos que, nesses casos, nós temos que usar o verbo na terceira pessoa do singular. Então, não posso dizer fazem. Então, neste caso, o verbo está irregular. Terceiro, fazia 2 dias que não ganhava nenhum like. Aqui, olha, o verbo está também no singular, na terceira pessoa. Então, nesse caso, o verbo está empregado de forma adequada. Houveram dias em que passamos a tarde toda vendo vídeos. Houveram está no plural e nós aprendemos que o verbo haver, no sentido de existir, tem que ser empregado na terceira pessoa do singular. Então, nesse caso, ele também vai estar inadequado. E, por último, haviam 2 novos episódios para comentar. É o mesmo caso da questão anterior. O verbo aqui vai estar no plural. E o verbo haver, no sentido de existir, ele tem que ser empregado na terceira pessoa do singular. Portanto, ele vai estar inadequado. Número 2. Complete os trechos das notícias a seguir
com a forma adequada do verbo. A feira de quadrinhos não teve cobrança de taxa para participação de autores e quadrinistas independentes, que foram selecionados via convocatória gratuita. O evento apresentará exposição de desenhos originais, bate-papo e palestras com quadrinistas, ilustradores, roteiristas e pesquisadores de arte sequencial. Que verbo eu poderei usar? Haverá ou haverão food trucks no local? Nesse caso, eu usarei o verbo haverá, porque ele está com o sentido de existir. Então, nós vamos usá-lo na terceira pessoa do singular. Haverá food trucks no local. Na letra B diz: em sua passagem pela CCXP19, Kevin Feige, o presidente do estúdio, foi questionado sobre qual influência a premiada HQ Visão de Tom King na série. Feige fez questão de afirmar que não será uma adaptação direta da HQ, mas que haverá ou mais que haverão influências notáveis. É o mesmo caso. O verbo haver, no sentido de existir, é usado na terceira pessoa do singular. Então, nós colocaremos haverá também. Na letra C diz: os Sociais Comics terá presença garantida na CCXP 2019, com um painel no qual serão divulgadas novas parcerias, conteúdos, mudanças na plataforma, novidades no aplicativo, novo modelo de trabalho com parceiros e mais. Também haverá ou também haverão sorteios e distribuição de brindes exclusivos a quem comparecer. Haverá. Se substituirmos esse haverá pelo verbo existir, podemos dizer: também existirá sorteios e distribuição de brindes. Então, quando o verbo haver ele vier no sentido de existir, ele vai ser empregado sempre na terceira pessoa do singular. Ele vai ser conjugado sempre na terceira pessoa do singular. No número 3 diz: reescreva as orações a seguir, trocando o verbo existir pelo verbo haver e realizando as devidas adequações quanto à concordância verbal. Letra A. Nesta feira existem vários gibis raros. Como o verbo existir ele está no presente, então o verbo haver também vai estar no presente. Nesta feira há vários gibis raros. Letra B. Existem páginas da internet boas e pessoas más. Nesse caso, também vai ser semelhante ao caso da questão A. O verbo existir, ele está também no presente, portanto, o verbo haver também vai estar no presente. Há páginas da internet boas e pessoas más. Letra C. Não existirão provas de que o desenhista copiou a ideia. Substituindo o verbo existir pelo verbo haver, a oração ficará: não haverá provas de que o desenhista copiou a ideia. Na letra D diz: existiram várias falhas neste vlog. Como o verbo existir está no passado, o verbo haver ele também vai ficar no passado. Então, nós vamos ter: houve várias falhas neste vlog. Letra E. Não existem agências de publicidade nessa região? Como o verbo existir está no presente, nós vamos colocar o verbo haver também no presente. Então, a oração ficará: não há agências de publicidade nesta região? Letra F. Existem histórias em quadrinhos desde 1895. Como o verbo existir também está no presente, o verbo haver ficará no presente da mesma forma. Portanto, há histórias em quadrinhos desde 1895. Na página 66, diz: leia a oração a seguir e complete os espaços com a concordância verbal adequada. Tracinho, 15 anos que moro nesta cidade. Antigamente, tracinho, muitas cabines telefônicas. Hoje, todos usam telefones celulares. Então, qual desses verbos completam corretamente essa oração? Letra A. Fazem 15 anos. Antigamente havia.
Fazem 15 anos, antigamente haviam, faz 15 anos, antigamente havia. A resposta correta é a letra C. Porque se formos recordar a regra do uso do verbo fazer e haver, eles serão sempre conjugados na terceira pessoa do singular. Nesse caso, faz e havia. Número 5. Leia o texto a seguir e, na sequência, responda as questões. A primeira história em quadrinhos de que se tem notícia no mundo foi criada pelo artista americano Richard Outcault, em 1895. A linguagem das HQs, tal qual conhecemos hoje, com personagens fixos, ações fragmentadas e diálogos dispostos em balõezinhos de texto, foi inaugurada nos jornais sensacionalistas de Nova York com uma tirinha de Outcault, chamada The Yellow Kid, e fez tanto sucesso que acabou sendo disputada por jornais de renome. Esse texto foi publicado no site Mundo Educação. Letra A. A quem se refere os termos foi criada, inaugurada e acabou? Então, quando ele diz foi criada, refere-se à primeira história em quadrinhos. Quando ele diz inaugurada, refere-se à linguagem das HQs. E quando ele diz acabou, refere-se a uma tirinha de Outcault. Na letra B diz: qual é o sujeito da frase? A primeira história em quadrinhos de que se tem notícias no mundo foi criada pelo artista americano Richard Outcault em 1895? Escreva-o a seguir. Se eu perguntar ao verbo foi, quem foi criada? Ele vai me responder que a primeira história em quadrinhos de que se tem notícia no mundo. Então, o sujeito é a primeira história em quadrinhos de que se tem notícias no mundo. É a essa primeira história que o predicado se refere. Na página 67, diz: localize o núcleo do sujeito encontrado na resposta da questão anterior e classifique-o quanto a que tipo de sujeito ele pertence. Ora, quando eu digo a primeira história em quadrinhos de que se tem notícias, a quem é que o verbo está se referindo especificamente? As histórias em quadrinhos. O núcleo do sujeito é histórias em quadrinhos. E esse sujeito só tem um núcleo, portanto, é um sujeito simples. Na letra D diz: a concordância acontece no singular ou no plural? E por que isso acontece? A concordância ocorre no singular. Por quê, professora? Porque está concordando com o sujeito da oração. O sujeito da oração é histórias em quadrinho. Então, está no singular, portanto, o verbo também vai estar no singular. No Para Saber Mais, nós temos o personagem Yellow Kid. Usava um camisolão amarelo e, por influência das charges políticas, o artista Richard Outcault escrevia nele mensagens irreverentes em forma de críticas. Os desenhos eram feitos em pequenos painéis ligados uns aos outros, mas sem balões de fala. Na página número 68, nós vamos fazer o nosso resumo de tudo que vimos nesta unidade. Vamos pintar de azul aquilo que nós aprendemos, de amarelo aquilo que ainda temos dúvidas e de vermelho aquilo que não conseguimos compreender. O primeiro diz: identificar as características de um vlog argumentativo de filmes infantis. Nós gravamos um vídeo, não é, argumentando, dando a nossa opinião a respeito dos vlogs sobre filmes. Compreender as noções gerais de concordância nominal. Nós aprendemos que os substantivos devem sempre concordar com os adjetivos, com os numerais, com os artigos. Identificar o núcleo do sujeito na oração. O núcleo do sujeito é aquela palavrinha principal dentro do sujeito. Produzir um vídeo ou um vlog argumentativo. Nós fizemos isso produzindo um vlog a respeito de um filme que nós achamos interessante. Produzir uma resenha crítica de livros infantis. Identificar e compreender a concordância verbal. Quando o substantivo estiver no singular, o verbo vai estar no singular. Quando estiver no plural, o verbo vai estar no plural. Um vai ter sempre que concordar com o outro.
Identificar o sujeito simples e o sujeito composto. Sujeito simples é quando tem apenas um núcleo, o sujeito composto quando tem dois ou mais núcleos. Reconhecer a diferença entre informações e opiniões. Informações é falarmos sobre algo que está acontecendo, o que aconteceu, e opinião é expressarmos o nosso ponto de vista. Identificar as características dos comentários que analisam e criticam HQs e desenhos animados. Nós vimos lá nos canais do YouTube que as pessoas podem analisar, podem comentar os canais através de questionários, através de diálogos que mantém dentro do canal. Identificar as características dos comentários que analisam e criticam HQs e desenhos animados. Nós estudamos e vimos os comentários a respeito da revistinha da Turma da Mônica, ou a respeito do filme Ursos Sem Curso, né? O que as pessoas achavam, pensavam e criavam ali um diálogo a respeito daquilo. Identificar o sujeito oculto e o sujeito indeterminado em uma sentença. Nós aprendemos também que, quando a oração não tem o sujeito, mas que podemos identificá-lo através do verbo, então nós temos um sujeito oculto. Mas, quando a oração não apresenta o sujeito e o verbo não consegue identificar quem praticou ou sofreu a ação, então nós temos um sujeito indeterminado. Aplicar a concordância do verbo com o sujeito e dos verbos haver e ter. Como nós aprendemos, o verbo haver no sentido de existir e o verbo ter, eles devem ser sempre empregados na terceira pessoa do singular. E, por último, elaborar comentários a respeito de filmes, de vídeos, de livros. Então, essa é a nossa aula de hoje. Um beijo e bom trabalho!